Ok. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8, a Bíblia Viva. Em outras palavras, concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins. Você se move na direção daquilo que se concentra. Deixe-me dar um exemplo. Você precisa emagrecer, mas sente vontade de comer fast food. É nessa hora que você deve se concentrar no que precisa, não no que você sente. Se você faz a coisa certa, seus sentimentos eventualmente vão alcançar você. Se você espera até que sinta que deva mudar, nunca mudará. O diabo vai se encarregar de fazer com que você nunca se sinta dessa maneira. É mais fácil agir a despeito de sentimento do que sentir que deve agir. O que quer que tenha a sua atenção, tem você. Se você diz, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo, sobre o que você vai pensar? Sexo. Boa ideia, boa ideia. Deixe-me dizer uma coisa. Você não deve resistir à tentação. Nenhuma vez na Bíblia Deus manda você resistir à tentação. Nenhuma sequer. Ele diz para resistir ao tentador, resistir ao diabo, mas não à tentação. Por quê? Porque quando você resiste a algo, algo persiste. Aquilo persiste. Quanto mais forte você empurra, mais forte a tentação empurra de volta. O diabo conhece seu nome, mas chama você pelos seus pecados. Jesus conhece seus pecados, mas chama você pelo seu nome. Você não dá conta de pagar a conta de todos os seus erros. Jesus já pagou a conta. Você foi perdoada, então foque no poder e na força de Deus para ter uma vida verdadeiramente transformada. Foque nas promessas, não nas dificuldades. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Atos 28, de 1 a 9. Deus tem promessas para cada um de seus filhos. E a missão de Deus, que o Senhor havia dado a Paulo era que ele fosse falar do evangelho em Roma para o imperador César. Esse texto fala sobre algumas das interrupções que Paulo enfrentou no seu caminho. Antes disso, no capítulo 27, a Bíblia nos conta que Paulo entrou no navio como prisioneiro, com algemas e tudo a caminho de Roma. No meio do trajeto houve uma grande tempestade, então ele e todos os tripulantes quase morreram e tiveram que parar para se abrigar em uma ilha que se chamava Malta. Quando olhamos para esse momento da vida de Paulo, podemos analisar que ele estava apenas obedecendo a Deus, cumprindo princípios do reino, e mesmo assim passou por tantos e tantos sofrimentos. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é perfeita e sem lutas, como se servir a Jesus fosse garantia de que nada de ruim pudesse nos alcançar.
No entanto, quando olhamos para a história de Paulo, vemos um homem que estava no centro da vontade de Deus, servindo a ele, mas que passou por tantas situações difíceis. Nos momentos ruins, precisamos nos lembrar de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era necessário que Paulo parasse na ilha de Malta. Venhamos e convenhamos, ninguém deve gostar de ficar ilhado, a não ser que seja em um resort maravilhoso. Contudo, nas condições de Paulo, não era nada favorável, certo? Ainda assim, a Bíblia diz que era necessário que ele parasse naquela ilha. Da mesma forma, acontece em nossa vida. Entramos em um navio, passamos pela tempestade, parece que nem iremos sobreviver. Quando finalmente conseguimos respirar novamente, estamos presos em uma ilha. As ilhas são as circunstâncias contrárias da história. E, ainda que o povo fale, não significa que você está em pecado ou que é um castigo. Não é uma prova de Deus, não é uma investida do diabo. É simplesmente necessário que você passe por uma ilha. Por quê? Qual o objetivo de Deus para nos deixar lá? Na ilha é onde descobrimos mais de Deus, onde ajudamos outras pessoas, onde os domínios opressivos são anulados e onde somos abastecidos para seguir viagem. Na ilha, nós adquirimos humildade, aprendemos a olhar o outro com compaixão, a ter sabedoria e a continuar sonhando. A sua ilha, a sua situação difícil, não está tirando você do seu destino profético, está guiando você até lá. Enquanto estiver na ilha, não deixe que seus sonhos sejam enterrados. Quem enterra tesouro na ilha é pirata. Paulo tinha o sonho de levar o evangelho até Roma e por isso não desistiu. Ele passou o tempo necessário em Malta, ganhou o respeito e reconhecimento dos líderes locais, ajudou as pessoas, cresceu, aprendeu e prosseguiu a caminhada. Paulo focou nas promessas que Deus tinha feito a ele, não nas dificuldades que estava enfrentando pelo caminho. Nunca se esqueça do propósito pelo qual Deus chamou você. Foque sua atenção nas palavras de Deus, não nas palavras de dificuldade. Suto, quer continuar? Pode ser. Você já percebeu que palavras desanimadoras ou pensamentos como não sou inteligente, nem atraente o bastante, não tenho grandes talentos, não consigo fazer nada direito, costumam se transformar em profecias negativas que se cumprem em nós mesmos? Por quê? Porque esses pensamentos impregnam a nossa mente a ponto de exercerem forte influência sobre o nosso processo de tomada de decisões. Ao receber Jesus Cristo como Salvador, cada pessoa recebe um novo espírito e um novo coração, mas não recebe uma nova mente. A mente precisa ser renovada, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa ao nosso respeito. Isso é renovar a mente. E a Bíblia nos garante em Jeremias 29:11 que Deus tem planos de nos fazer prosperar, nos dar esperança e um futuro. É isso o que Ele planeja para a sua vida. É isso o que Ele pensa a seu respeito. Deus tem um plano para fazer você prosperar e para dar a você esperança e um futuro. Sim, é preciso repetir para ficar muito bem registrado essa promessa na sua mente. Vale ressaltar que não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos de escolher o que vai ocupar a nossa mente.
É isso o que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Por exemplo, a única maneira de vencer uma tentação é desviar o foco da mente para outra direção. Se a nossa mente estiver impregnada de ideias sobre sexo, o sexo vai ser dominante em nossa vida e em nossas atitudes. Aquilo que ganha a sua atenção já conquistou você. E como podemos reprogramar a nossa mente? Enchendo-a com palavras de Deus, que tem mais de 7.000 promessas para aqueles que creem. Quanto mais versículos você memorizar e guardar no coração, mais fácil será neutralizar pensamentos, tentações e ataques espirituais. Somos transformadas pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Vou deixar agora para você uma pequena lista de textos bíblicos que são bons para preencher seu coração, mas também ficarão algumas linhas para você incluir outros textos. Conforme você ler a Bíblia diariamente, terá uma bela lista para memorizar. Acho que tem algum microfone aberto. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 19:9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. João 8:32. E conhecerão a verdade os libertará. Jesus disse, e conhecerão a verdade os libertará. João 8:32. Por isso, permite que as verdades contidas na Bíblia ajudem você a superar as feridas e os fracassos. Como eu já disse, não podemos ficar presas a uma dor ou a um problema. Temos que seguir em frente, levantar a cabeça e dar a volta por cima. Com Jesus sempre é possível. Nunca pense em desistir. Por mais que as circunstâncias digam não, lute pelo sim. O apóstolo Paulo se tornou especialista em fazer das dificuldades uma ponte para o sucesso. A resistência dele era diretamente proporcional aos desafios que enfrentava. Veja o que ele afirmou em 2 Coríntios 4:8-9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Portanto, não seja marionete das feridas, dos traumas e fracassos que um dia afetaram a sua vida. Ganhe experiência e prossiga, ainda mais forte. Foque nas coisas boas. Por mais que as circunstâncias digam não, lute pelo sim. O diabo sempre lança mentiras à nossa mente. E, influenciados por ele, às vezes pensamos, ninguém me trata com carinho.
não ligam para mim. Esses sussurros malignos podem nos levar a guardar mágoas no coração e não perdoar quem nos ofendeu. Sem perceber, nós nos tornamos refém do ressentimento. Precisamos ter muito cuidado, pois o diabo quer que demos atenção às feridas do passado. Se possível, ele nos manteria acorrentados ao nosso passado. Em vez de ouvir essas vozes do mal, busque viver como a palavra ensina. Se você se mantiver firme no que Deus pensa a seu respeito, o seu passado não terá poder sobre o futuro. As lembranças permanecerão, entretanto, não terão o poder de nos fazer desistir. Foque no progresso, não na perfeição. Se olharmos com sinceridade para a nossa vida, descobriremos muitas coisas que precisam de mudança. Creio que, ao longo deste capítulo, você experimentou essa sensação. No entanto, só podemos fazer essa mudança gradualmente, vivendo um dia de cada vez. Nossos defeitos e traumas, nossas dores e feridas não surgiram da noite para o dia. Portanto, não espere que desapareçam num piscar de olhos. Mudar uma coisa de cada vez leva tempo. Por isso, comece pedindo a Deus que mostre a você por onde começar. Seja bem específico no que você precisa mudar. É desonestidade? É mentira? É falta de perdão? Ou um mau hábito? É compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que aprisiona na sua vida até hoje? É a traição do seu cônjuge? É um sentimento de medo? É compulsão por jogos de azar? É compulsão por comida? É vício em pornografia? É um distúrbio de sexualidade? É um sentimento de culpa? É um abuso sofrido no passado? É uma paternidade mal resolvida? É um vício em álcool? Substâncias entorpecentes? É maledicência? É um sentimento de ódio? É compulsão por compras? Nossos defeitos e traumas, nossas dores e feridas não surgiram da noite para o dia. Portanto, não espere que desapareçam num piscar de olhos. O que você precisa mudar? Em que área você precisa de cura? Precisamos buscar uma vitória por dia. Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza. No entanto, acredite que a cura virá através de um processo. A Bíblia diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quando paramos para pensar em tudo que queremos mudar em nós mesmos, achamos muito difícil começar. Hoje, meu desafio para você é que escreva aqui uma coisa, apenas uma coisa, que você precisa mudar hoje. Você vai focar nesse hábito ruim até conseguir substituí-lo por um bom. E só depois passará para o próximo. Combinado? E todos nós, que com a face descoberta completamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Quando Paulo escreve esse trecho da carta aos Coríntios, mostra a certeza de que não precisamos viver sob a pressão da perfeição. Afinal, somos transformadas com glória cada vez maior. Se pensarmos em tudo que devemos mudar de uma só vez, ficaremos sobrecarregadas, desencorajadas e, efetivamente, não mudaremos nada. Por isso, foque em um passo de cada vez.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6.11. Com nossas atitudes é como se disséssemos para Deus: dá-nos hoje o pão do mês, Senhor. Não quero só o do dia. Deus quer dar a você força suficiente para mudar um dia, não uma semana, um mês, o resto de sua vida ou a eternidade. Ele quer trabalhar em você um dia de cada vez. É como o velho ditado africano: como é que se come um elefante? Uma mordida de cada vez. A vida medida em quilômetros é dura, mas medida em centímetros é mais fácil. Disse Jesus, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6.34. Caráter não é construído em um dia. Defeitos de caráter não são removidos em um dia. A vida não é filme que aparece assim, 6 meses depois. E na próxima cena está tudo certo. A transformação de que você precisa não fica pronta em 3 minutos, igual ao macarrão instantâneo. Quem valoriza o processo, desfruta o crescimento. Deus valoriza o um dia de cada vez. Você já percebeu? Então, por que você quer viver todas as etapas do processo de uma vez só? Ei, Deus sabe quanto você aguenta e dá a medida certa que você está pronta para receber. Essa geração está viciada no instantâneo, por isso sente dificuldade em viver os processos de Deus. Os processos são necessários. E digo mais, há beleza em cada um deles. Seja paciente consigo mesma e seja sua maior encorajadora. Celebre as pequenas vitórias, os passos no caminho que dará rumo ao seu destino. Uma coisa é certa, direção é mais importante que velocidade. Ei, não dá para dormir. Thalita e acordar, Joyce Meyer. Muita calma nessa hora. Você precisará subir um degrau de cada vez. Quando aprendemos a aproveitar a jornada, em vez de pular os processos, percebemos que estamos verdadeiramente sendo transformados. Muito bom. Obrigada, Fica mais Guria. fácil, né? Fica bem mais fácil, né? É como a gente faz, né? Repartir o elefante. Exatamente, a mesma coisa. Só vai confirmando. Eu já vou escrever aqui a minha primeira mudança. Mônica, consegue parar a gravação aí?